Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Adilson Pera, veremos direito administrativo e eu estou aqui hoje para falar sobre improbidade administrativa, um assunto importante que aparece bastante nas provas de concurso e nos exames de ordem também, e eu separei o assunto em duas partes, parte 1 e parte 2, hoje veremos a parte 1. Gente, improbidade administrativa é regulada por uma lei importante, que é a lei, vou colocar aqui, Lei 8429/92. Lei 8429/92 é uma lei federal que regula a improbidade administrativa, é uma lei importante, é uma lei que você deve ler. Bom, o que é improbidade administrativa? Pessoal, probidade é honestidade, improbidade, desonestidade. Quando se fala em improbidade administrativa, está se falando em uma desonestidade no âmbito do poder público. Essa desonestidade resulta na aplicação de sanções de natureza extrapenal em processo judicial. Ou seja, o ato de improbidade em si não é crime. Tanto que o processo tramita na esfera cível e não na esfera penal. Então, o ato de improbidade em si não é crime. Tá? Tanto que aquele que o pratica é julgado na esfera cível e não na esfera penal. Agora, o que pode ocorrer é que a conduta praticada, além de ser prevista na lei de improbidade como um ato de improbidade administrativa, também ser prevista na legislação penal como um crime. Aí, neste caso, aquele que o praticou responderá na esfera cível pelo ato de improbidade e também na esfera penal pelo crime praticado. Tá? Como nós vimos aqui, o agente pode responder por uma única conduta praticada na esfera civil, penal e administrativa. Tá legal? Agora, falar que o ato de improbidade é crime, isso é errado. Tá bom? Gente, o processo de improbidade que julga, né, o ato de improbidade que foi praticado, ele é um processo judicial, tá? Não é um processo administrativo, tá? É o juiz que aplica a penalidade, é aquele que tenha cometido o ato de improbidade. A lei de improbidade, a 8429/92, ela prevê a fase administrativa, tá, do processo administrativo. O que seria esse processo administrativo? Quando a conduta não estiver suficientemente caracterizada ou for desconhecida a sua autoria. Ou seja, esse processo administrativo, ele tem caráter investigativo, de apuração. Tá legal? Certo? Se já houver indícios suficientes para a propositura da ação, se já houver materialidade e autoria suficientes para a propositura da ação, se ingressa direto com a ação de improbidade sem passar pela fase administrativa. Tá legal? Ok? Muito bem. Beleza. Então, o que é importante no conceito você frisar? Que o ato de improbidade em si não é crime e aquele que o pratica é julgado na esfera civil e não na esfera penal. E quem aplica a sanção é o magistrado. Portanto, trata-se de um processo judicial. Tá legal? Muito bem. Ok. Pessoal, assunto importante sobre improbidade administrativa são as suas modalidades. Tá? Existem 3 modalidades de improbidade. Os atos que causam enriquecimento ilícito, os atos que geram prejuízo ao erário e os atos que afrontam os princípios da administração pública. Então você tem aqui a bitolinha EPA. EPA é a bitolinha para você memorizar as modalidades de improbidade, tá? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. Olha, os atos que configuram enriquecimento ilícito são previstos lá no artigo 9º, os atos que causam prejuízo ao erário são previstos no artigo 10, e os atos que configuram afronta aos princípios estão previstos no artigo 11, todos da lei de improbidade, que é a lei 8429/92. Ok? Pera, para configurar aí essas modalidades deve haver dolo, hein? Olha, seguinte, enriquecimento ilícito e afronta aos princípios, sim, a conduta deve ser dolosa, deve haver dolo. Tá legal? Agora,
prejuízo ao erário, aí se pune a conduta praticada com dolo ou culpa. Se pune a conduta praticada com dolo ou culpa. Tá legal? Ok? Muito bem. Beleza. Você deve estar pensando assim, pô, o que prevê aí o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, né? Gente, o artigo 9º prevê várias condutas enquadradas como enriquecimento ilícito. O artigo 10 prevê várias condutas que se enquadram como prejuízo ao erário. E o artigo 11, várias condutas de afronta aos princípios. Tá? O artigo 9º prevê 12 hipóteses de enriquecimento ilícito. O artigo 10 prevê 15 hipóteses de prejuízo ao erário. E o artigo 11 prevê 7 hipóteses de afronta aos princípios da administração. Tá? Pode acontecer na sua prova, na sua questão de prova, de ser retirado uma destas situações que esses artigos prevêem e ser indagado qual modalidade de improbidade é aquela? Pode. Pera, então você está querendo dizer que eu tenho que memorizar as hipóteses do artigo 9º, as hipóteses do artigo 10 e as hipóteses do artigo 11? É isso? Não. Olha, tem um jeitinho de você acertar a questão sem ter que memorizar todos os artigos, o 9º, o 10 e o 11. Tá? Tem um artigo que você tem que memorizar, que é o menor, é o que tem 7 hipóteses, que é o artigo 11. Aí o artigo 11 você tem que memorizar. Sabe por quê? Porque o artigo 11 não dá para você responder por exclusão. Peraí, os demais, hein? O 9º e o 10. Aí dá para você responder por exclusão. Gente, acompanha comigo, ó. Enriquecimento ilícito. Então, aquele que pratica o ato está se enriquecendo de forma indevida. Então, ele está trazendo para ele. Então, se você for olhar o artigo 9º, e eu estou abrindo aqui o meu código para olhar com vocês. Se você for olhar o artigo 9º, você vai ver que todos os verbos são verbos de posse. Ele está trazendo para ele está pegando para ele. Olha só os verbos, ó. Receber, perceber, vantagem econômica, perceber, vantagem econômica, aparece de novo, utilizar, receber, adquirir, aceitar, receber, incorporar, usar em proveito próprio. Então veja, são todos verbos de posse. É enriquecimento ilícito. Então apareceu na sua conduta um verbo de posse, aceitar, receber, perceber, incorporar, utilizar, usar, é enriquecimento ilícito. Tá? Olha como muda o artigo 10. Olha os verbos do artigo 10, que é prejuízo ao erário. Facilitar, permitir, doar, permitir, realizar operação financeira. O que eu estou fazendo, hein? Eu estou lendo os incisos do artigo 10, só o verbo, só o comecinho, tá? Conceder benefício, agir negligentemente, liberar verba pública, permitir, celebrar contrato. Então, quer dizer, ele não está trazendo nada para ele. Está praticando o ato, mas não está trazendo nada para ele. Percebeu a diferença? Peraí, o artigo 11, hein? Aí o artigo 11 são as hipóteses que você tem que memorizar, que não dá para responder por exclusão. Olha o que diz o artigo 11, ó. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, 2 pontos. Aí vem as 7 hipóteses que eu falei para você. Primeira hipótese, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Inciso 4, negar a publicidade aos atos oficiais. 5, frustrar a licitude de concurso. 6, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. E 7, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou
serviço. Então essas 7 hipóteses que eu acabei de ler do artigo 11 você tem que memorizar. As 7 hipóteses você tem que memorizar. E as outras 2? Você responde por exclusão. Ah, pera, tô sacando. Aparece lá na minha prova uma conduta e é indagado que conduta é aquela. Se é enriquecimento ilícito, se é prejuízo ao erário ou se é afronta aos princípios. Primeira coisa que eu vou ver, se é uma das hipóteses do artigo 11 que eu vou ter memorizado, correto? Correto. Se for uma das hipóteses do artigo 11 que você vai memorizar, você matou a questão. É afronta aos princípios. Se não for uma dessas 7 hipóteses que está no artigo 11, aí você vai ver se aquela conduta tem verbo de posse. Se tiver verbo de posse, é enriquecimento ilícito. Se não for verbo de posse, por exclusão, é prejuízo ao erário. Ok? Entendeu? Isso é um jeitinho aí que você ganha tempo para estudar outros pontos que também apareçam no seu edital. Tá legal? Você não perde tanto tempo estudando isso e acerta a questãozinha, se for indagado aí, qual modalidade de improbidade é aquela que foi praticada. Tá bom? Muito bem. Pera, é praticado o ato de improbidade e aí a pessoa que o pratica sofre sanções, certo? Certo, que eu disse inclusive que é o magistrado que aplica, tá bom? Que sanções são essas? Quais são as sanções? Aí tem um detalhezinho interessante, que é o seguinte. A lei de improbidade, ela prevê 6 sanções. E a Constituição prevê 4. Então quer dizer que a lei prevê 2 sanções a mais do que a Constituição. São inconstitucionais? Não, claro que não. Incumbe justamente a lei aprofundar o tema, tá? Ocorre que, às vezes é indagado em prova, são sanções previstas na Constituição aplicadas àquele que cometa ato de improbidade. 2 pontos. E aí nas alternativas, o que eles fazem? Misturam as penalidades que estão na Constituição e na lei. Porque as 6 que a lei prevê são estas mesmas 4 que estão na Constituição e mais 2. Então quer dizer, você tem que saber quais são as 4 que estão na Constituição, saber que essas 4 também está prevista na lei e saber que a lei prevê mais 2. E claro, saber quais são essas 2, para você conseguir responder esse tipo de questão. Tá? E para te ajudar, para facilitar a assimilação, tem um slide aqui para você com as sanções constitucionais. Gente, estas sanções constitucionais estão lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o artigo 37, parágrafo 4º prevê as seguintes sanções aplicadas àquele que cometa ato de improbidade: ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Olha a bitolinha aqui para te ajudar, ó, os RIPs. RIPs. Então, são sanções constitucionais, os RIPs. Tá bom? Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Então, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Fique atento com o seguinte. Eu já vi questão de prova fazendo mistura destas sanções. Por exemplo, ó, se liga só, acompanha comigo, ó, aparece lá, perda dos direitos políticos. Tá errado. Tá errado. É perda da função pública. Aí aparece lá, suspensão da função pública. Tá errado. Tá errado. É suspensão dos direitos políticos. Ou seja, eles misturam as sanções. Então toma cuidado. Isso aqui você tem que memorizar, não tem jeito. Tá? São sanções constitucionais. Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Tá certo? Mas a lei de improbidade, que é a lei 8429/92, prevê estas mesmas 4 sanções, os RIPs, e mais 2. Quais são essas 2, Pera? Primeira, multa civil. Multa civil. E segunda, suspensão de contratar com a administração e receber
benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Então, suspensão de contratar com a administração e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Ou seja, ele não vai mais receber créditos do poder público durante um tempo. Tá legal? Beleza. Então, a lei de improbidade prevê os RIPs e mais a multa civil e a suspensão de contratar com o poder público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Portanto, a lei de improbidade prevê 6 sanções. Pera. Suspensão dos direitos políticos. Por quanto tempo, hein? A lei estabeleceu isso? Estabeleceu. Multa civil, de quanto? Suspensão do direito de contratar com a administração. Por quanto tempo? A lei estabeleceu? Estabeleceu, gente. Lá no artigo 12. Artigo 12 da lei de improbidade estabeleceu o período, né, o prazo da aplicação da penalidade, tá? Por quanto tempo será aplicada essa penalidade. Só que algumas sanções elas podem ser aplicadas de forma gradativa. Ou seja, a mesma sanção ela pode ser aplicada de forma mais leve ou de forma mais grave, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada. Tá? Mas estas gradações a gente vai deixar para ver na nossa próxima aula sobre improbidade administrativa. Tá? Então, por hora eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, onde falaremos de improbidade administrativa, parte 2. Tchau, tchau. Até lá.